Olá, amigos do canal Homem do Espaço, aqui o Júnior falando para vocês. E hoje é uma data muito especial, hoje é 4 de outubro de 2016. Hoje fazem 59 anos que foi lançado o primeiro satélite artificial da Terra, o satélite Sputnik, chamado Sputnik 1, o Iskustveni Sputnik Zemli, o satélite artificial da Terra, em russo, lançado o primeiro satélite artificial, lançado em 4 de outubro de 1957. E eu vou hoje contar um pouquinho para vocês alguns detalhes aqui do Sputnik 1 e do lançamento e como foi uma missão importante na história da astronáutica, o primeiro satélite de toda a história. Então vamos conversar, vamos falar um pouquinho, algumas curiosidades sobre esse primeiro satélite artificial da Terra, lançado pelos soviéticos, ainda na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lançado em órbita terrestre. Bom, como é que é a história do Sputnik? Na verdade, o Sputnik, que é essa bola de alumínio aqui, tá? Colocada em órbita da Terra, ele não era para ser exatamente, não era para ele ser exatamente o primeiro satélite artificial da Terra. Nos idos de 1955 para 56, para 57, já havia por parte dos americanos um projeto, uma intenção muito forte de mandar um satélite artificial americano em órbita, especialmente durante um evento muito importante que foi o Ano Geofísico Internacional, que durou de 1957, iria durar de 1957, programação de 1957 a 1958. Um grande esforço científico internacional de estudos da Terra, da atmosfera, do meio espacial, né? Uma iniciativa de vários governos em conjunto para estudar a Terra, uma iniciativa com aquele porte, uma iniciativa inédita. Então, os russos sabiam, naquela época da Guerra Fria, da competição, né? Competição militar, competição tecnológica, que os americanos iriam começar as suas atividades lançando satélites e muito em breve. Então, o que aconteceu? Os russos começaram a projetar um veículo, um veículo satélite muito grande para a época e muito complicado. Na verdade, não era para ser o Sputnik o redondinho aqui o primeiro satélite dos russos. Quem deveria ser o primeiro satélite dos russos seria um veículo chamado Objeto D. Objeto D seria o satélite que realmente os russos estavam planejando colocar em órbita da Terra. E o que seria esse objeto D? Esse objeto D ia ser isso aqui, ó. Seria assim, um cone enorme de 2 metros e pouco por 1 metro e pouco de alumínio e de aço, com essas persianas térmicas aqui para fazer a troca de calor, com várias antenas de sistema de telemetria, com sistemas de pesquisa do espaço exterior, com contadores de radiação, com sistemas para observar o choque de micrometeorito, etc. Isso aqui, essa espaçonave aqui, o objeto D, tinha um peso de cerca de 1.300 quilos, 1.327 quilos. E era um satélite muito grande para a época, estava dentro da capacidade do foguete intercontinental soviético na época, o R-7, mas haviam problemas com ele, haviam problemas tanto com o foguete, que não estava desenvolvendo os seus motores, não estavam desenvolvendo impulso específico desejado, tinha uns probleminhas, e tanto o equipamento também, o equipamento do satélite vinha sofrendo uns atrasos. Desde 56 eles foram enrolando, não conseguiam entregar certos equipamentos, não conseguiam fazer certos testes, então a coisa estava atrasando. Então o satélite, o objeto D, como a gente está vendo aqui, ó, uma espaçonave mais complexa, mais pesada, etc., com magnetômetros, rudimentares baterias solares, com antenas de telemetria, com antenas comuns de rádio,
com detetores de íons e etc., era um aparelho muito complicado. Então eles começaram a ver, ó, que eles iam atrasar. Olha como é que era bonito, ó, todo de alumínio, olha só. Isso aqui é um modelo do objeto D de exposição, né? Aí que beleza, ó. Então era isso que eles iam lançar. Era esse o plano em 1956 de lançamento de um satélite artificial, do primeiro satélite artificial soviético. Mas como eu falei, começou a ter atraso para tudo quanto é lado. Começou a atrasar com o foguete, começou a atrasar com o equipamento, com a parte técnica desse satélite. Então, qual foi a solução? Eu vou contar qual foi a solução. A solução para esse problema de atraso, tá, veio pela cabeça desse cara aqui, Sergei Korolev. Sergei Korolev é o seguinte, ele era o gênio designer de espaçonaves, depois vale um vídeo só sobre esse cara. Ele era o gênio russo, soviético, da construção, do desenho e construção de naves espaciais. Era ele que estava a cargo, era ele o manda-chuva, o chefe do OKB-1, do Escritório de Projetos 1, do TSKBE-M, que era o escritório de projetos que desenhava e testava os mísseis e aparelhos de pesquisa atmosférica e espacial dos soviéticos, da União Soviética, no início dos anos 50. Então, Korolev estava com a missão que lhe foi dada pelo governo soviético de construir aquele objeto D, aquele primeiro satélite artificial, que seria o primeiro satélite, né? Tinha a intenção de torná-lo o primeiro satélite artificial da Terra. Como eu falei, o programa começou a entrar numa série de atrasos. Então esse cara aqui, ele já espertamente, já testou, já. E qual foi a solução que apareceu para os soviéticos? Bom, eles não podiam colocar o objeto D, o satélite objeto D, em órbita da Terra no prazo que eles estavam querendo, no prazo estimado para chegar em órbita antes dos americanos. Quem era o responsável por desenhar os foguetes e satélites soviéticos era esse cara aqui, Sergei Korolev. Sergei Korolev era um designer de aviões e foguetes já há muitos anos. E vale fazer um vídeo só sobre esse cara, porque a vida dele é muito interessante e foi muito intensa. E ele estava trabalhando no objeto D, mas ele logo viu que não ia poder chegar, cumprir o prazo para o lançamento. E começaram as sugestões, começaram as opções, via sugestões de opções, para que a União Soviética não perdesse a oportunidade de lançar o satélite antes dos americanos. O que aconteceu? Um cientista colega do Korolev, esse aqui, o Mikhail Tikhonravov, Mikhail Tikhonravov, ele chegou e deu uma ideia, olha, por que a gente não chega e faz um satélite menor, um satélite mais simples, o satélite mais simples possível. E apareceu o termo Prostейший Sputnik, PS, Prostейший Sputnik. O objeto D, então, ficou para trás, ficou para escanteio, e eles começaram a pensar no objeto PS. Tikhonravov, Korolev e companhia começaram a pensar, então, aqui no objeto PS, o Prostейший Sputnik, o satélite mais simples. É isso mesmo, satélite mais simples, é isso que significa o PS. O PS-1. Então, como é que era o lance? Eles fizeram um projeto no qual, num prazo muito curto de tempo, um prazo mais curto possível de tempo, eles iam montar um satélite pequeno, menor que o objeto D, pesando no máximo 100 quilos. De 30 a 100 quilos era o projeto inicial, nem a sugestão. De 30 a 100 quilos, um satélite que pudesse ser construído rapidamente e ser colocado em órbita antes do satélite americano. Aí como é que foi? Bom, eles começaram a desenhar o satélite de modo mais simples possível, que pudesse ser feito com a maneira, com os equipamentos que eles tivessem à mão e com o material que eles tivessem à mão. Então o que foi que eles projetaram? Olha, está aqui um desenho original soviético da época, tá? Um desenho técnico original
do escritório OKB1 do TSKBM, do OKB1 do escritório de projetos, o projeto deles aqui. Então, o que que foi? Eles projetaram um satélite feito de alumínio com 58 centímetros de diâmetro, 58 centímetros de diâmetro aqui no satélite, o corpo do satélite, e com equipamento mínimo necessário, com a menor quantidade possível de aparelhos técnicos ali dentro e com as baterias, etc. Então eles fizeram o possível para diminuir o peso, puxaram dali, puxaram daqui e projetaram, afinal, da maneira mais simples possível, uma esfera composta de dois hemisférios, tá? Metade, ó, duas metades aqui, ó, pumba para cá e para cá, contendo a aparelhagem técnica, os equipamentos do satélite. Então, como é que foi? O objeto PS, a gente está vendo aqui no desenho aqui, a forma esférica aqui de alumínio, tá? Os dois hemisférios de alumínio, presos por 36 parafusos aqui, e com selo especial, um selo flexível, um selo de borracha tratada aqui para garantir a vedação. E 4 antenas aqui, tá aqui as anteninhas estão aqui representadas aqui em menorzinho, em corte, né, que elas são compridas. 4 anteninhas, uma para cá, uma aqui, ó, em cruz, né, as antenas. Um par de antenas com 2,40 metros de comprimento e o outro par com 2,90 metros de comprimento. E aqui a gente vê, ó, aqui, o Sputnik, digamos aqui, visto de cima, tá? O hemisfério superior de alumínio, com umas portas de acesso aqui, com os ombros aqui da junção das antenas aparafusados e arrebitados, ó, dando uma construção bem resistente, bem rígida aqui para esse PS, para o satélite mais simples. E aqui uma visão aqui de uma réplica perfeita aqui do Sputnik 1, do objeto PS, olha só. Então aqui exatamente como era, tá? Aqui o hemisfério superior do satélite, aqui da parte de alumínio, aqui a parte superior. Aqui o hemisfério inferior, uma guarnição aqui também térmica para cá. E aqui a parte interna dos equipamentos, as antenas, tá? E a superfície, toda a superfície do satélite, o Sergei Korolev, ele exigiu que ela tivesse o melhor polimento possível e inimaginável, por dois motivos. Primeiro motivo, para ele refletir o máximo possível de luz solar, podendo ser visto o mais longe, de grande distância, por longas distâncias, por grandes distâncias, para o satélite poder ser acompanhado, visto da Terra com a maior facilidade possível. E também uma superfície dessa extremamente polida, como ela teria que ser, ela refletiria a maior parte dos raios solares, permitindo assim uma refrigeração aqui, permitindo que aqui a parte interna não esquentasse demais na passagem pelos raios solares na órbita terrestre. Então aqui uma visão do PS-1, do Sputnik, do primeiro Sputnik, aqui ele com o seu equipamento interno, mostrando aqui os seus equipamentos internos e a construção do satélite. Lembrando, 58 centímetros de diâmetro aqui, e um peso total, essa montagem todinha aqui, com 83,6 kg. Bom, pessoal, e aí como é que foi o negócio? Como é que estava construído o Sputnik 1, o PS-1, né, da maneira mais simples possível? Como é que foi? Aqui a casca de alumínio, tá, grossa, uma casca de alumínio de espessura aqui de cerca de 1 milímetro de alumínio, com a parte interna aqui sendo o seu equipamento principal um transmissor de rádio do tipo D200, perfeito, aqui o transmissor de rádio, aqui nessa partezinha aqui em volta, tipo essa coroa aqui em volta, um switch, um comutador do sistema de controle térmico chamado DTK-34, era o atuador do sistema de controle térmico, justamente aqui fazendo o arrefecimento do equipamento de rádio que tinha que garantir o funcionamento, né?
Aqui, equipamento idêntico aqui da antena, essa montagem aqui para a antena, perfeita aqui a antena, o ombrozinho aqui, o cotovelo aqui de montagem. Essa antena, durante o lançamento, ela ficava mais colada ao corpo do foguete. Quando, depois do lançamento, ela se virava a 35 graus do corpo do foguete, para garantir a melhor recepção, a melhor transmissão e recepção. O cabo de passagem digamos assim, do sinal da antena passava aqui por fora, ó, por uma gachetazinha aqui hermética, para evitar a perda de pressão aqui dentro. O Sputnik 1, o PS-1, ele era todo cheio de nitrogênio. Ele não era cheio de ar, era cheio de nitrogênio puro a 1,3 atmosfera, para manter aqui uma pressurização aqui, presença de gás, e permitir que ele tivesse um controle térmico. Bom, então aqui a gente tem aqui o chamado escudo de calor, que é aquela parte interna aqui de alumínio, tem aqui e aqui um escudo de calor, preso com rebite aqui, afixado com rebite na estrutura externa de alumínio. Um comutador remoto, aqui um comutador remoto, o sistema de baterias projetado para funcionar umas 2 semanas, baterias de prata zinco, né? Um sistema aqui, uma caixa de baterias de prata zinco envolvendo o sistema de rádio. Aqui um ventiladorzinho, um pequeno fã, um pequeno ventiladorzinho que fazia aqui a circulação do nitrogênio gasoso aqui. O fãzinho, o ventiladorzinho num difusor, ó, aqui a parede aqui do difusor, ó, e ele fazia a circulação aqui, ele só funcionando fazia a circulação do nitrogênio para fazer o controle térmico. Para aqui, ó, nessa partezinha aqui, tinha um orifício com a entradinha de uma interface de um interruptor aqui, um interruptor, e aqui uma válvulazinha. Esse interruptor e essa válvula eram parte do sistema que, uma vez o foguete lançador entrando em órbita, na hora em que fosse dado o comando pirotécnico para ejetar o satélite, a suíte e a válvula se desengatavam e já acionavam o sistema aqui de rádio para que ele já começasse a funcionar. Então aqui a construção do Sputnik 1, do PS-1, aqui a parte interna dele, tá? Os instrumentos. Vocês podem ver que é uma coisa muito simples. Eles realmente, o satélite mais simples, como eles chamavam, tinha realmente que ser simples. Ele foi feito realmente às pressas para assegurar que pudesse ser lançado antes de qualquer tentativa americana. E aqui é como o Sputnik 1, o PS-1, ele ficava preso subia acoplado na parte superior do foguete. Eu vou falar do foguete daqui a pouco, tá? Então a gente tem aqui, ó, a ponta do cone do foguete lançador, aqui a capinha coifa que protegia a parte superior do satélite, e aqui o corpo do topo do foguete. Olha aqui a antena, a antena viajava para fora aqui, ó. No lançamento, as antenas do Sputnik ficavam expostas, sim, ficavam expostas aqui. E só que o nariz aqui era coberto, o nariz com uma carenagemzinha de proteção do ombro aqui da antena, né? Então aqui vinha um nariz de metal guarnecido, aqui pintado, para proteger o Sputnik na primeira fase, né, no voo atmosférico. Então tá ele aqui, ó, o sistema de ejeção, aqui bem simples, sistema de ejeção pirotécnico para detonar e empurrar o satélite para fora. Essa parte cônica aqui é a seção de transferência, o compartimento de transferência, ó, Perekodny Otsek, compartimento de transferência aqui com uma portinhola aqui para observação aqui para uma porta de serviço, né, para ser aberta aqui e fazer o serviço da instalação de ejeção. E aqui é interessante, olha só, aqui é a parte superior do tanque de oxigênio líquido que acionava, que propulsava, né, que alimentava o foguete.
Essa tinha aqui um cano de ejeção que fazia com que, uma vez detonado o satélite para fora do compartimento de transferência, uma parte do gás aqui, uma parte do gás, do oxigênio aqui, que evaporava, ele era liberado por essa válvula, fazendo com que o estágio do foguete se afastasse do satélite e assumisse uma órbita própria. Isso aqui, equipamento padrão no foguete para fazer a ejeção e a separação do estágio, do último estágio da carga do último estágio com a carga útil. Então aqui a parte superior do foguete R-7 que lançou o Sputnik 1 no espaço. Bom, e aqui mais um detalhezinho. Bom, e aqui, ó, estamos aqui já com o esquemazinho. Aqui é o mesmo esquema aqui da parte superior. As unidades pirotécnicas aqui para detonar a mola que expulsava o satélite. Aqui um sistemazinho de mola também para expulsar primeiro o topo do narizinho da coifa protetora, tá? Então a coifa detonava, era ejetada, aí o satélite ficava livre e uma vez detonada a coifa, com certeza, era detonado o satélite, tá? Então era esse aqui o sistema responsável pela liberação do Sputnik PS-1 em órbita terrestre. Olha só que beleza. Então aqui, ó, aqui a gente já observou toda a construção e a lógica. Coisa mais interessante é que as antenas do satélite ficavam expostas durante o lançamento. E ali, ó, aqui é uma visão aqui de trás do Sputnik, do PS-1. Então aqui a gente está vendo aqui a parte superior, aqui o compartimento das baterias, aqui escondidinho está o fan, está o ventiladorzinho, aqui o sistema de rádio, aqui vocês podem ver, ó, aqui, e o sistema térmico aqui também. A fiação que vem das antenas aqui para a parte inferior, né? Esses cabos aqui vermelhos, eles são simplesmente para manter o conjunto aqui em exposição, né? Aqui a parte da válvula, como eu tinha falado para vocês, e aqui o suporte por onde fazia-se, por parte do foguete, havia a separação, a detonação e a separação do satélite do estágio superior do foguete lançador. Aqui já é uma visão da parte de cima, hemisfério superior do objeto PS do Sputnik 1. Vocês estão vendo aqui a montagem aqui das antenas, tá? Que eram rosqueadas aqui, ó, rosqueadas aqui. Aqui o elemento principal, que era o transmissor de rádio do Sputnik, né? E aqui a foto preto e branco, né? A junção aqui, onde nós vai entrar aqui o O-ring, né? O anel aqui de vedação, né? Por onde eles montavam aqui um close aqui da parte superior do hemisfério superior do PS-1. Olha só que beleza. Esse rádio esse rádio D200 do objeto PS-1, né, do Sputnik 1, ele transmitia sinais que duravam menos de meio segundo, 0,4 segundos, num comprimento de onda de 7 e 15 metros, tá? Era o comprimento de onda desse rádio, um bip, 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 bip. Se a temperatura dentro do satélite subisse a mais de 50 graus centígrados, ou se ela caísse abaixo de 0 grau, ou se a pressão lá dentro, a pressão do nitrogênio lá dentro, caísse abaixo de 0,35 quilos, 350 gramas, de 0,35 quilos por centímetro quadrado, o sensor lá dentro, o sensor barométrico, tinha um pequeno barômetro ali, um sensor barométrico e o aparelho térmico ali dentro, o DTK-34, eles iam ativar, iam mudar o comprimento do sinal de rádio do satélite. Então, assim, os cientistas poderiam saber se estava acontecendo alguma coisa errada. Ou se ele estava abaixo da temperatura ideal, ou se ele estava acima da temperatura ideal. Então, ou se ele estava, por exemplo, perdendo pressão, né, e entrando em contato com o frio do espaço, ou se estava aquecendo demais, possivelmente também pelo mesmo motivo, por algum outro motivo.
Então eles tinham uma condição de perceber pelo menos o que estava acontecendo dentro de certa extensão, dentro do recinto do satélite, dentro do container do satélite. E olha aqui um closezinho no sistema do ventilador, ele aqui separado, tá? Ele foi aqui desengatado e separado aqui do resto do sistema para mostrar melhor a construção dele. Então vocês podem ver uma construção bem simples, né? Estampada, uma construção rígida de alumínio aqui na parte, digamos, na parte de baixo do satélite. Aqui a gente tem uma ideia boa do tamanho do Sputnik, olha só, os 58 centímetros dele de diâmetro, ó, e aqui o técnico aqui trabalhando aqui nessa montagem aqui, original mesmo de montagem aqui, ele podia girar o satélite facilmente aqui em cima desse aro aqui, acolchoado aqui. Podia girar livremente o satélite aqui e fazer os ajustes que ele precisava, dar uma observada no que limpar, etc., né? Fazer aqui um serviço aqui básico no satélite durante os testes e antes do lançamento. Bom, uma vez tomada realmente a decisão, olha, vamos fazer o satélite PS1, vamos lançá-lo o mais rápido possível. Esse cara aqui, Georgi Grechko, ele era um jovem cientista, e ele fez o cálculo da trajetória do satélite. Por que é interessante? O Georgi Grechko, ele anos depois, ele se tornou astronauta. Ele se tornou cosmonauta da Soyuz e da Salyut. Então esse cara aqui, ele participou ativamente do projeto do Sputnik e depois virou astronauta, teve essa honra aí de virar astronauta e foi várias vezes ao espaço nas estações Salyut 6 e Salyut 7 e participou também do programa de voo lunar tripulado da União Soviética. Esse cara aqui, Gennady Strekalov, ele também, quando novo, lá, assim que foi dada a ordem de construção do Sputnik, do PS1, ele, novinho, trabalhou como metalúrgico. Ele era um aprendiz e trabalhou lá na equipe do AKB-1, fazendo algumas soldas no Sputnik 1. E ele foi, para ele, disse que foi muito emocionante trabalhar como soldador no Sputnik 1 e acabou ficando lá e virou também astronauta. Viajou na Soyuz para a estação Salyut e para a estação Mir também. Então, dois caras que trabalharam, duas curiosidades, né? Dois caras que trabalharam no Sputnik 1 e que viraram astronautas. Aqui um close aqui no sistema das baterias, ó, do Sputnik. Aqui a parte do hemisfério superior já previamente montado, ó, a parte interna de alumínio, do isolamento. Aqui a parte aqui da coroa que vai fazer a junção dos dois hemisférios. E aqui a bateria, ela envolve aqui o sistema D200 de rádio, perfeito? Então aqui o sistema entrava aqui dentro, aqui encaixa o ventilador, o difusor do ventilador. E aqui para vocês o foguete, o R7, o modelo especificamente 8K71PS, esse aqui é o 8K71PS, é o R7 convertido para lançamento do Sputnik 1, tá? 8K71PS. Então a gente está vendo aqui a construção do foguete, foi o primeiro foguete espacial do mundo, o primeiro foguete a lançar um veículo em órbita da Terra, perfeito? Ele é aqui o foguete construído com um estágio central, estou passando aqui o mouse, ó, o estágio central dele, o bloco A, que a gente chama, bloco A. Lembra aqui, ó, da pontinha do satélite, as anteninhas do Sputnik, aqui o compartimento de transferência, olha aqui. Aqui já a parte superior, o tanque de oxigênio líquido, de LOX, oxigênio líquido, do bloco central, do bloco A. E aqui os blocos B, V, G, D, os blocos laterais, tá? Aqui, ó, o foguete lateral, o módulo do bloco lateral de foguete, olha só. Então a gente tem aqui a montagem total dos boosters laterais que formam o primeiro estágio com o estágio central aqui no meio, que passa a ser o segundo estágio. Essa montagem toda aqui com 10,30 metros aqui em cima das aletas, ó, 10,30 metros,
olha aquele visto de baixo, olha só, ó, tá vendo? Os motores RD 108 e RD 107, aqui, ó, que fazem o arranjo, aquele visto de cima, com o Sputnik aqui, as antenas, você pode ver interessante, ó, que as antenas são 30 graus do eixo aqui, do eixo central do foguete, aqui ele visto de cima, e aqui, digamos, ele visto de baixo. Olha só, todo o arranjo aqui não foi desenhado, foi omitido aqui o bloco aqui da frente, só para você ter uma ideia da construção de alumínio aqui do módulo central, do foguete central. Olha só aqui, ó. Esse foguete aqui ele tinha 29 metros e 16 centímetros de altura total. Perfeito? Tá ele aqui, ó. Então você pode ver a construção que não mudou muita coisa desde 1956, 1957, os anos 60, 70, 80, até o século 21, praticamente a primeira fase do foguete Soyuz é exatamente parente desse aqui, ó, é derivado diretamente irmão do foguete, do primeiro foguete do Sputnik. Aqui é uma visão aqui do 8K-71PS. Então vocês podem ver o arranjo aqui do foguete, tá? Com seus 29 metros de comprimento. Aqui um bloco lateral aqui na vista em corte, o tanque de querosene aqui, ó, o pequeno tanque de querosene, o tanque de oxigênio líquido aqui do booster aqui na parte superior do cone, perfeito? Aqui a parte dos motores, tá? A aleta aqui de controle inicial do voo atmosférico. Aqui o bloco A, o bloco central, aqui, o bloco central, que entra em órbita, que entrou em órbita junto com o Sputnik. Entraram em órbita o bloco central, aqui com o compartimento de transferência integrado, tá? Todo esse bloco aqui. O conezinho de proteção, a coifazinha, o conezinho de proteção e o satélite em si, perfeito? Todo esse conjunto aqui, 267 toneladas de massa na hora do lançamento, 398 toneladas de empuxo aqui, empuxo cotado em 398 toneladas, praticamente 400 toneladas de empuxo, e aqui para transportar o pequeno PS-1, o pequeno Sputnik 1 de 83 kg e 600 gramas para o espaço em órbita terrestre. Aí olha só que beleza, olha só a separação da coifa, aí, ó, uma simulação com a separação da coifa, ali ó, e o Sputnik sendo liberado do compartimento de transferência do bloco A. Aí ó, então aí ó, uma simulação feita para filme, mostrando o Sputnik já solto, né? A imagem é muito antiga, né? Um filme muito antigo, de 57. E aí uma representação, olha só, ó. Representação do filme mostrando o satélite em órbita da Terra. Aí, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês de modo bem aproximado aqui como deveria ter sido o foguete que lançou o Sputnik 1, ele aqui pouco antes do lançamento. Eu estou mostrando aqui para vocês uma versão anterior do R7, a versão militar dele, a versão para voo balístico. Tá? Então aqui bem semelhante à plataforma de lançamento em Baikonur, lá no Cazaquistão. E aqui a gente vê o foguete sendo preparado, um foguete anterior, tá? Um foguete militar, mas da mesma série, do 8K-71PS, ele sendo preparado para lançamento. Aqui o pessoal, os cientistas soviéticos, aqui, Tikhonravov e Korolev, aqui falando num grupo aqui, numa reunião científica. E aqui eu achei uma imagem muito boa, um grupo de imagens muito bom, olha só. Aqui uma demonstração, aqui não é realmente a montagem, uma demonstração da montagem do Sputnik, olha só. Então aqui a gente tem aqui uma cópia, um segundo exemplar aqui do Sputnik também construído. Então aqui estão os técnicos fazendo a demonstração, olha só, da colocação das duas capas externas, da capa interna e da capa externa de alumínio, como eu mostrei para vocês ali, ó, eles fazendo a junção aqui, ó, e já as aberturas aqui para as antenas, a abertura aqui
da válvula possivelmente a válvula de inserção de nitrogênio, aqueles montando, ó, montando aqui a carenagenzinha, o suporte das antenas. Aqui eles estão demonstrando, ó, e vão fazer a colocação, vão virar de cabeça para baixo o hemisfério superior e vão colocar a montagem aqui, aí ó, o D200, o sistema de rádio, olha que beleza. E aqui ele está demonstrando aqui, filme aqui de propaganda, para colocar as baterias, olha lá o sistema de bateria, aí ó, no braço mesmo, ó, olha lá. Vou encaixar ali devagarinho, com jeito. Pronto, colocaram. E agora montar o fan, montar ali, o difusor com o ventiladorzinho. Olha que beleza. Aí vamos colocar, fazer vamos parafusar. Era assim que era feito. A parte inferior, o escudo de calor primeiro, pronto, ali no difusor, vai ser parafusado. E fechando a parte externa da parte inferior. Olha lá, ó. Faz o encaixe. E ali vão fazer o engate e depois a parafusar. Aí, ó. E agora, a colocação da antena. Olha só, eles vão atarrachar as antenas, ó. Olha lá como é que era o negócio. Vai atarrachar uma. Olha lá, ó. Uma vai atarrachar a outra. É assim que é feito. Ó, a aeroespacial era desse jeito, ó. Aí o Sputnik, já o objeto PS-1, já montado, né? Lembra do objeto D que eu falei, aquele que seria o primeiro satélite mesmo soviético? Olha só, o bichão, ele grandão, olha só. Ele, o objeto D, acabou sendo lançado realmente em 1958 como Sputnik 3. Ele terminou de ser aprontado direitinho já com calma, né? Depois que o Sputnik 1 havia sido lançado e depois que, em outro esforço de propaganda, o Sputnik 2, que eu também vou falar sobre ele futuramente, depois do Sputnik 2 ter sido lançado com a cadelinha Laika a bordo, eles tiveram todo o tempo e calma para produzir e lançar o objeto D, o Sputnik 3, em órbita da Terra, com sucesso. Vamos passar ele de novo aqui bonito, ó, porque é uma nave bem bonita. Aqui o Sputnik 2, só para mostrar para vocês, ó, a cadelinha. E aí, quando deu tempo, olha só que beleza, fizeram olha o tamanhão dele, ó, olha o tamanhão do Sputnik 3. E ele foi lançado, o objeto D, finalmente lançado em 1958 como Sputnik 3. Aqui, pessoal, uma visãozinha simples aqui, rapidinha do Sputnik 1 aqui, ele aqui em 3D, tá? Ele separado aqui nos seus componentes, olha só, né? Ele aqui para vocês terem uma ideia da plasticidade aqui da coisa, para vocês terem ideia do volume dele, do satélite. Olha só, aqui então a parte dos hemisférios, o equipamento interno, o sistema de rádio aqui, as baterias aqui e o ventilador para cá. Então aqui uma visão do Sputnik, do objeto PS-1 aqui para vocês. E aqui, pessoal, uma visualização aqui, muito bem feita, bem feitinha, muito bem feitinha, no Orbiter, do lançamento do Sputnik 1. Tá bem simples, mas está próximo aqui do lançamento real de Baikonur. Então aqui o foguete 8K-71PS, aqui o sistema das gantries, né, dos guindastes e das rampas de acesso aqui. O foguete aqui suspenso na plataforma de Baikonur, decolagem, e ali decolando o foguete, seus 29 metros de comprimento, 400 toneladas de empuxo, 8K-71PS, olha só, decolando perfeitamente, 4 de outubro de 1957, o 8K-71PS carregando o pequeno satélite, o satélite mais simples, né, o Sputnik 1, era a decolagem, dá para vocês verem aí, ele decolando, o cara fez um bem bonitinho mesmo, botou ali Baikonur, pegou no Google Earth a imagem de Baikonur e está o foguete já decolando. Então, um foguete de 2 estágios, digamos, 4 boosters laterais com estágio central. Então, a queima do foguete.
ele experimentando a máxima pressão aerodinâmica. Soltam-se direitinho, ele fez direitinho a soltagem dos blocos BV e GD, e o bloco A, que está aí, ó. Um dos blocos BV e GD está indo embora, e o bloco A com o foguete, com o satélite na ponta. Olha lá, segue o bloco A com o motor RD-108 funcionando, e pronto, deixou de funcionar. Já a coifa está soltando, o satélite Sputnik já está solto também, e aí, seguindo a sua órbita, o Sputnik entrou numa órbita de aproximadamente 223 km por 950 km, e ficou funcionando por 2 semanas, por 22 dias, e continuou em órbita até 1958. Olha que beleza o Sputnik, aí ó, na sua órbita terrestre, nessa simulação aí muito bonita. Bom, pessoal, é isso aí. Isso é o que eu tinha para passar para vocês, para dar uma ideia para vocês de como foi o lançamento do Sputnik 1, alguns detalhezinhos que eu acho que vocês devem ter achado interessantes. Se vocês gostaram, dá um like aí, se inscrevam-se no canal, se é que já não estão inscritos. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal, que eu estou sempre aqui passando para vocês alguma coisa legal sobre a tecnologia espacial. Em breve vou fazer mais vídeos, fiquem aguardando, inscreva-se, dá um likezinho na nossa página do Homem do Espaço, entre em contato comigo, deixe uma pergunta aí, conforme vocês quiserem, que eu vou atender todo mundo e eu vou sempre estar contribuindo aí para vocês, sempre fazendo o melhor possível para que vocês entendam e tenham sempre uma boa ideia do que acontece na era espacial, da história da exploração do espaço, para vocês ficarem conhecendo sempre mais sobre essa aventura maravilhosa do homem no espaço. O Homem do Espaço se despede, dá um like aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e até a próxima, a gente está junto. Um abraço, tchau!